O salão estava em plena euforia, ainda vibrando com risadas e comentários sobre o que haviam acabado de testemunhar. João Azevedo permanecia imóvel, os olhos fixos no centro da sala, como se pudesse enxergar cada fio de mentira que Beatriz Monteiro havia tecido para ridicularizá-lo. Mas naquele instante, a atmosfera mudou. Uma presença distinta atravessou o corredor de mármore, chamando a atenção de todos. Carlos Menezes, o CEO, homem respeitado e temido no mercado, caminhava com passos firmes, mas com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Quando seus olhos encontraram João, uma surpresa sincera brilhou por um instante. "João Azevedo, que honra tê-lo aqui esta noite!" exclamou com voz alta o suficiente para que todos ouvissem. O murmúrio se espalhou imediatamente. Olhares se cruzaram. Sussurros percorriam cada canto do salão. Alguns convidados se entreolharam confusos. Outros mantiveram a expressão de curiosidade, sem conseguir disfarçar o espanto. Até os músicos pararam por um segundo, como se o ar tivesse se tornado mais denso, carregado de expectativa. Beatriz Monteiro engasgou levemente com a própria respiração, e a taça de champanhe quase escapou de suas mãos. Seus olhos se arregalaram. Ela permaneceu estática, imóvel, incapaz de compreender a súbita mudança que começava a tomar o salão. Carlos Menezes ergueu a mão, chamando a atenção de todos de maneira majestosa. "Senhoras e senhores, permitam-me apresentar o verdadeiro responsável pelo que vocês veem aqui esta noite. Não apenas um convidado, mas o fundador e acionista majoritário de nossa empresa. Sem ele, nada disso existiria." O silêncio caiu como um manto pesado. Risos cessaram abruptamente, e olhares que antes julgavam e humilhavam João, agora buscavam respostas. Alguns sussurravam: "Fundador? Como assim? Isso não pode estar certo. Aquele homem simples?" Beatriz cambaleou ligeiramente. O riso cruel desaparecera de seu rosto, substituído por incredulidade e pânico. Ela segurou a taça com força, e seus dedos tremiam levemente. O glamour que antes a cercava parecia agora apenas uma máscara frágil diante da revelação. João, por sua vez, manteve a serenidade absoluta. Nenhum traço de arrogância, nenhum sorriso de vingança. Apenas a calma de quem conheceu o valor do silêncio e da paciência. Dentro de si, lembrava das inúmeras noites estudando a luz fraca, das piadas dos colegas de obra, das mãos calejadas e do suor derramado para cada conquista. Aquele momento, pensava, não precisava de gestos grandiosos. A verdade falaria sozinha. Enquanto os convidados tentavam processar a notícia, Rafael, o jovem garçom que antes demonstrara respeito silencioso, observava a cena de canto. Seu olhar brilhava de admiração e espanto. Ele se aproximou discretamente de João e, com a voz baixa, quase um sussurro de confidência: "Senhor, eles verão. Eles finalmente verão quem você realmente é." João pousou uma mão no ombro do rapaz por um instante, gesto silencioso de reconhecimento e gratidão. Rafael recuou, emocionado, como se carregasse consigo a certeza de que havia testemunhado um momento histórico. Do lado de Beatriz, o pânico começou a tomar corpo. Ela tentou recuperar o controle. Isso não faz sentido", disse tentando manter a compostura, mas a voz soava trêmula. Ele não pode ser o fundador." Carlos Menezes sorriu levemente, sem pressa, desfrutando do momento de justiça. "Sim, Beatriz, ele é exatamente quem dizemos. João Azevedo, o homem que transformou cada tijolo em sonho, cada projeto em realidade. E, por trás dessa simplicidade, está a força que sustenta esta empresa e cada um de nós." O murmúrio cresceu. Convidados se aproximavam discretamente, cochichando entre si, alguns tirando discretamente fotos com o celular. O choque era geral. Pessoas que antes zombavam, agora desviavam o olhar, constrangidas por terem julgado tão mal. Outros, de boca aberta, apenas tentavam absorver a magnitude do que acabara de ser revelado. João ergueu os olhos calmamente, observando o salão.
A lição que aprendera em anos de luta não era apenas sobre dinheiro ou prestígio, mas sobre caráter e dignidade. Ele sentiu naquele instante que toda a humilhação que sofreu não havia sido em vão. Cada risada, cada gesto de desprezo, cada comentário cruel agora servia como contraste para a grandeza silenciosa que ele havia construído. Enquanto Beatriz tentava recuperar sua máscara de superioridade, Carlos prosseguiu. Hoje, todos vocês podem aplaudir, mas não a mim. Aplaudam quem trabalhou, quem suou, quem manteve a visão quando ninguém acreditava. Aplaudam João Azevedo. Um silêncio reverente tomou o salão por alguns segundos. Alguns convidados começaram a bater palmas, primeiro timidamente, depois em um crescendo que dominou o ambiente. João não se moveu, não sorriu exageradamente, apenas manteve a postura firme. Mas, ao ouvir os aplausos, sentiu uma satisfação silenciosa, profunda. Rafael, discretamente, ergueu a bandeja com as mãos ainda trêmulas. Ele observava cada movimento, percebendo que aquele simples homem, que antes parecia apenas um convidado deslocado, era agora o epicentro do respeito e da admiração. Beatriz recuou alguns passos, incapaz de sustentar o olhar. Ela percebeu finalmente que todo o seu desprezo, toda a sua arrogância, havia colidido contra uma parede intransponível. A verdade. A humilhação que antes tentara infligir a João, agora se voltava contra ela. João ergueu levemente o copo que segurava, como quem brindasse em silêncio, não a sua própria vitória, mas a justiça da verdade revelada. Cada gesto era calculado, cada pausa carregada de significado. Ele não precisava se vangloriar. O silêncio, o olhar firme e a constatação nos olhos dos outros eram suficientes. E enquanto o murmúrio da plateia crescia em compreensão e choque, João pensava consigo mesmo. O respeito nunca esteve à venda, nunca se comprou com títulos ou riqueza aparente. Hoje, finalmente, eles aprenderão que dignidade e caráter são alicerces mais fortes do que qualquer taça de champanhe ou vestido de gala. Beatriz Monteiro recuou, quase tropeçando nos próprios saltos altos. Seu rosto pálido e os olhos arregalados denunciavam uma mistura de incredulidade, medo e raiva. A arrogância que antes a guiava havia se dissolvido diante da verdade inegável. Aquele homem simples que ela havia zombado publicamente era, na realidade, a força por trás de toda a fortuna que ela acreditava possuir controle. Isso não é possível, sussurrou mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. O tilintar da taça de champanhe em suas mãos parecia soar como um alarme silencioso no salão. Ela procurava nos olhares da plateia algum apoio, mas encontrou apenas surpresa e curiosidade. Alguns convidados ainda trocavam cochichos, outros, constrangidos, desviavam o olhar, incapazes de esconder o embaraço por terem julgado tão mal. Carlos Menezes, percebendo o efeito que causava, levantou novamente a mão, pedindo atenção. Senhoras e senhores, não há necessidade de aplausos para mim. Vocês devem aplaudir a visão, a dedicação e o trabalho de João Azevedo. Cada projeto, cada edifício, cada conquista que vêem ao redor desta sala passou pelas mãos dele. O murmúrio do público tornou-se mais intenso. Alguns olhares começaram a brilhar de admiração. Outros permaneciam fixos, atônitos. A incredulidade pairava no ar, mas havia também uma mudança visível. O respeito substituía lentamente o julgamento e a zombaria. Beatriz, tentando recuperar a compostura, ergueu a cabeça e respirou fundo. Mas ele não pode... Ele... Tentou falar, mas a frase morreu no ar, engolida pela realidade que a cercava. João respirou fundo e sua voz saiu calma, firme, porém cheia de autoridade natural. O respeito nunca esteve à venda. Ele é conquistado pelo caráter, pela dedicação e pela integridade. Aqueles que julgam apenas pelas aparências, cedo ou tarde, percebem que o valor verdadeiro não se mede pela roupa que veste ou pelo título que carrega. A plateia ficou em silêncio.
Palavras simples, mas poderosas. Alguns convidados trocaram olhares rápidos, reconhecendo a profundidade do que acabara de ser dito. Um murmúrio começou, baixo, crescente, como se a compreensão se espalhasse pelo salão. Beatriz não sabia para onde olhar. Cada rosto no salão parecia ter mudado de atitude. Os risos que antes a sustentavam agora haviam desaparecido. Pessoas que zombavam antes, agora a observavam com uma mistura de curiosidade e julgamento. Ela percebeu que, enquanto tentava destruir alguém, acabara expondo sua própria vulnerabilidade e arrogância. João, mantendo a serenidade, caminhou lentamente pelo salão, sem pressa, sem necessidade de gestos dramáticos. Cada passo transmitia confiança e dignidade. A plateia observava hipnotizada, incapaz de desviar o olhar. Não era mais apenas a revelação de sua identidade. Era o poder silencioso da verdade, que não precisava de gritos nem de provocação. Carlos Menezes, sorrindo, continuou. Hoje cada um de vocês testemunhou algo importante. O valor verdadeiro não está em títulos ou riqueza aparente, mas na dedicação, no caráter e na coragem de enfrentar desafios invisíveis aos olhos da maioria. João Azevedo representa tudo isso. João finalmente parou em frente a ela. Seus olhos, calmos e firmes, encontraram os dela por um instante longo, carregado de significado. Não havia ódio, apenas serenidade e justiça. Ele não precisava humilhá-la. A verdade havia feito isso por ele. Nunca subestime alguém pelo que veste ou aparenta ser, disse ele com voz suave, mas cortante. O valor de um homem se mede pelo que constrói, pelo que mantém em silêncio e pelo que persevera quando ninguém observa. O impacto de suas palavras fez o salão inteiro silenciar novamente. Até os mais incrédulos sentiram o peso da verdade. Alguns convidados se entreolharam, entendendo que haviam julgado precipitadamente, enquanto outros apenas mantinham o olhar fixo, absorvendo cada palavra. Beatriz, agora em completo desespero, tentou se apoiar na vaidade e no status que ainda lhe restava. Isso é sorte, exclamou sem convicção. João sorriu levemente, quase imperceptivelmente. Não, Beatriz, não é sorte. É trabalho, paciência e dignidade. É a diferença entre construir algo verdadeiro ou apenas ostentar aparência. Um silêncio reverente caiu sobre o salão. Cada palavra, cada gesto, cada olhar transmitia algo que ninguém poderia ignorar. A humilhação havia sido transformada em lição de vida, e aqueles que antes riam agora aprendiam, sem perceber, sobre respeito, caráter e poder silencioso. Rafael, emocionado, observava de canto, sabendo que jamais esqueceria aquela noite. Ele testemunhara não apenas a revelação de João, mas a transformação de todo o ambiente, a inversão da arrogância e a prova de que dignidade e verdade sempre prevalecem. João fez um último gesto simbólico. Ergueu o copo com água que segurava discretamente, brindando silenciosamente a paciência e a justiça da verdade. Cada convidado que entendia o significado levantava levemente o copo, em reconhecimento silencioso, uma homenagem à força de alguém que sempre foi subestimado. Beatriz, derrotada, recuou para a extremidade do salão. O glamour, o poder aparente e a confiança que antes a cercavam haviam se dissipado. Ela não precisava ser humilhada com palavras. A verdade havia feito isso de forma magistral. O silêncio reinava, interrompido apenas pelos sussurros de admiração e respeito. João permaneceu firme, cada gesto, cada olhar, transmitindo a mensagem que não precisava de explicações. Dignidade e caráter são o alicerce mais sólido que alguém pode ter. E naquele instante, todos entenderam. O homem que outrora parecia simples, deslocado, invisível, era, na realidade, o mais poderoso de todos no salão. Aquele era o verdadeiro turning point, o momento em que arrogância, vaidade e desprezo colidiram contra a verdade e a força silenciosa de João Azevedo. O salão inteiro parecia conter a respiração.
João Azevedo avançou lentamente, cada passo firme, mas carregado de uma serenidade que contrastava com o burburinho nervoso ao redor. Não havia pompa em sua entrada, nenhum gesto exagerado. Apenas um homem que já havia conhecido o chão duro, que carregara tijolos e sonhos na mesma medida. Eu não vim hoje como dono, disse ele, voz clara, reverberando pelo salão, mesmo sem microfone, mas como um homem que já carregou tijolos. Respeito nunca depende de títulos. As palavras caíram como um sopro de vento sobre a plateia. Murmúrios se espalharam rapidamente. Alguns convidados trocaram olhares confusos, outros tentaram sorrir, mas o riso não encontrou espaço. Beatriz Monteiro, ainda de pé perto da mesa de champanhe, arregalou os olhos. Seu sorriso de superioridade, que antes brilhava como diamante, tremeu pela primeira vez. Senhor, gaguejou uma convidada segurando o leque como se fosse proteção. Como ele ousa? João ignorou os cochichos. Seus olhos percorreram a sala, contemplando cada rosto que outrora rira dele, cada gesto de escárnio agora silenciado pelo peso da presença que emanava. Ele sabia que não precisava gritar, que nenhuma arma de arrogância poderia superar anos de trabalho, disciplina e dignidade. Eu já estive invisível, pensou em silêncio. Já fui ridicularizado em cantos escuros, chamado de nada, desprezado por mãos que não conheciam meu esforço, mas hoje ninguém rirá impunemente. Beatriz deu um passo à frente, tentando recuperar o controle, mas a voz falhou ao falar. Eu não sabia quem você era. João olhou para ela, tranquilo, quase paternal, e respondeu: esse é exatamente o ponto. Respeito nunca depende de conhecer o título de alguém. O silêncio aumentou. Alguns convidados se encostaram na parede, inseguros, percebendo a mudança de energia. Vocês viram? Murmurou um dos investidores, tentando disfarçar a surpresa. Ele fala com calma, mas cada palavra carrega autoridade. João respirou fundo, lembrando de Rafael, o garçom que havia oferecido dignidade quando ninguém mais se importava. E agora, diante de todos, não buscava vingança, buscava justiça. Esta empresa não tem espaço para arrogância, disse João, sua voz firme, olhando diretamente para Beatriz. Seu comportamento é incompatível com qualquer futuro aqui. O salão explodiu em murmúrios e olhares de choque. Beatriz sentiu as pernas tremerem e a taça de champanhe quase caiu de suas mãos. Alguns convidados se entreolharam, percebendo que o brilho de sua crueldade havia desaparecido, substituído por um vazio de vergonha. João então virou-se para Rafael. O jovem garçom permanecia discretamente ao lado, ainda segurando a bandeja, mãos trêmulas, olhos arregalados. Enquanto muitos zombaram, continuou João, a voz baixa, mas firme. Apenas um ofereceu dignidade. Rafael, a partir de hoje, você será meu assistente na gestão. Apoiarei pessoalmente seus estudos. Esta empresa precisa de homens como você. O coração de Rafael disparou. Um sorriso se abriu em seu rosto, tímido, mas radiante. Lágrimas surgiram discretamente nos cantos dos olhos. Alguns convidados perceberam a cena e sussurraram uns para os outros. Incrível! Ele está recompensando quem foi justo. E ela? Vai cair em desgraça. A plateia começou a entender. O equilíbrio da noite mudara. O poder, que antes parecia concentrado apenas em Beatriz e nos investidores que a apoiavam, agora residia silenciosamente em João. Ele não precisava gritar, não precisava ostentar. A dignidade que carregava, moldada por anos de esforço, agora falava mais alto que qualquer etiqueta social ou riqueza aparente. Beatriz tentou reagir. Isso não pode ser verdade. Sua voz tremeu, sem conseguir projetar autoridade. Pode sim, respondeu João, mantendo o olhar firme. Mas não se trata de acreditar. Trata-se de entender. Respeito nunca vem de insultos, mas de caráter. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados, envergonhados, abaixaram os olhos.
Outros respiraram fundo, percebendo que a lição daquela noite ia muito além de uma simples ostentação. João deu um passo à frente, simbolizando que aquele momento era mais do que uma correção individual. Era um ensinamento para todos. Cada um de nós, disse olhando para cada rosto, constrói seu próprio caminho. Alguns escolhem o desdém, outros a humildade. Esta empresa e a vida não premiam arrogância. Ela honra dedicação, caráter e coragem. Rafael olhou para ele com admiração silenciosa. Beatriz, ainda pálida, recuou alguns passos, percebendo que a maré havia mudado completamente. O público inteiro, mesmo aqueles que antes riam, agora se sentia parte de um momento histórico. A justiça sendo feita diante de seus próprios olhos. João respirou fundo e continuou, sua voz cheia de calma e peso. Alguns de vocês me viram apenas como um pedreiro. Outros, talvez, como um intruso neste salão. Mas a verdade é que sou a força invisível que sustenta cada parede, cada pilar e cada centímetro deste lugar. O salão silenciou, o impacto de suas palavras ecoando nas paredes de mármore. Beatriz engoliu em seco, sentindo-se pequena diante da grandeza silenciosa de um homem que nunca precisou de holofotes para ser poderoso. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, a voz trêmula, mas sem conseguir encontrar a força para dominar a cena. João manteve o olhar firme, mas não havia qualquer traço de vingança em seu semblante. Apenas serenidade. Ele sabia que o castigo mais poderoso não era gritar ou humilhar. Era revelar a verdade com calma, para que cada espectador enxergasse a injustiça que antes havia aplaudido. Beatriz, disse ele com a mesma calma que carregava desde sua entrada, esta empresa não precisa de quem humilha para se sentir grande. Ela precisa de integridade, esforço e caráter. Você, infelizmente, não demonstrou nenhuma dessas qualidades. Então você me... Beatriz começou, mas as palavras falharam. Cada gesto de desespero parecia ridículo diante da tranquilidade de João. Sim, interrompeu ele com uma voz firme, porém serena. Você está despedida. Esta empresa não tem espaço para arrogância. E lembre-se, respeito nunca se conquista com humilhação alheia. O choque percorreu o salão. Alguns investidores abriram a boca, incapazes de acreditar no desenlace. Alguns que antes haviam rido, agora desviaram o olhar, constrangidos, lembrando das próprias gargalhadas que incentivaram o escárnio. Beatriz agarrou a taça de champanhe com força, sentindo o peso de cada segundo que a separava de sua posição ilusória de poder. João então voltou-se para Rafael, que permanecia discretamente ao lado, mãos ainda trêmulas, mas olhos brilhando de admiração. Rafael, disse João com um gesto suave que convidava o jovem a aproximar-se. Você foi a única pessoa nesta sala que me ofereceu dignidade quando ninguém mais se importava. A partir de hoje, será meu assistente na gestão da empresa. Apoiarei pessoalmente seus estudos, porque esta empresa precisa de homens e mulheres que valorizam caráter acima de títulos. O jovem engoliu em seco, lágrimas surgindo silenciosas nos cantos dos olhos. Ele mal podia acreditar no que ouvia. Alguns convidados observavam, surpresos, enquanto o efeito da justiça silenciosa de João se espalhava pelo salão. Ele está promovendo o garçom? Murmurou uma mulher com colar de pérolas, incapaz de esconder a incredulidade. O murmúrio cresceu, transformando-se em sussurros generalizados. Cada palavra de João parecia cravar-se nos corações e mentes de quem antes zombara dele. Cada um de vocês, disse ele elevando a voz, constrói sua própria história. Alguns escolhem a arrogância, outros a humildade. Mas a vida sempre revela quem é digno e quem não é. Hoje, vocês viram quem realmente merece respeito. O salão mergulhou em silêncio. Beatriz, visivelmente abatida, apertava o vestido vermelho com força, sentindo-se minúscula diante da magnitude silenciosa de João. Como ousa! Exclamou ela, finalmente, com voz cheia de desespero. Eu
Eu gerencio essa empresa, conheço cada detalhe. Conhecer detalhes não faz ninguém grande, respondeu João com serenidade. O verdadeiro valor está no caráter, na coragem de fazer o que é certo, na generosidade para com aqueles que merecem. Você, Beatriz, perdeu a oportunidade de mostrar qualquer uma dessas qualidades. Vocês ouviram? Murmurou alguém. Ele está punindo arrogância e recompensando bondade. Alguns sussurraram. É a lição que todos precisávamos. João caminhou lentamente até o centro do salão. Cada passo parecia marcar o chão com justiça. Ele parou, olhou para a plateia inteira e disse: Nunca subestimem aqueles que carregam tijolos, que constroem em silêncio, que respeitam os outros, pois são eles que sustentam o mundo que vocês tanto valorizam. O poder não reside em olhares altivos, mas na integridade e no trabalho silencioso que transforma a realidade. A plateia estava em silêncio absoluto. Rafael, ainda trêmulo, aproximou-se de João, quase sem acreditar. Senhor, disse ele com voz embargada, eu não sei como agradecer. João sorriu levemente, um sorriso sereno, cheio de calor humano. Não há necessidade, Rafael. O que você fez por mim foi a verdadeira coragem. A dignidade que demonstrou é muito mais valiosa que qualquer título ou riqueza. Agora, juntos, vamos construir algo maior, algo que respeite aqueles que merecem. O salão, mesmo agora ainda absorvendo o impacto da revelação, começou a se abrir em aplausos tímidos. Aos poucos, o respeito emergiu, não pelo poder, mas pela justiça que se concretizava diante de todos. Beatriz Monteiro, completamente derrotada, sentiu as mãos formigarem. Cada olhar sobre ela era um espelho da própria arrogância. Ela havia se alimentado da humilhação alheia, mas agora nada restava além de vergonha. João fez um último gesto de reconhecimento a Rafael, um toque suave no ombro do jovem, e olhou novamente para a plateia. Sua voz, firme e clara, encerrou a lição. Que esta noite seja lembrada não pelo brilho das roupas, nem pelo preço das taças, mas pelo respeito que todos devemos ter uns pelos outros. Arrogância será sempre punida. Humildade, coragem e caráter serão sempre recompensados. O silêncio deu lugar a aplausos, desta vez sinceros, e muitos convidados se viram emocionados. Alguns enxugaram discretamente os olhos, compreendendo que a lição ia muito além de uma disputa empresarial. Era sobre a vida, sobre justiça, sobre valores que o mundo moderno tende a esquecer. Beatriz Monteiro recuou, derrotada, enquanto João e Rafael se retiravam juntos, cada passo carregado de dignidade. O salão inteiro parecia absorver o peso da verdade. E, finalmente, enquanto os ecos de aplausos e sussurros se dissipavam, uma certeza pairava no ar. A verdadeira grandeza não se mede pelo luxo, mas pela coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém observa. O salão começava a esvaziar, risadas e murmúrios ainda ecoando entre os lustres. João Azevedo caminhava em silêncio, sem olhar para trás, sem se vangloriar. A noite ainda brilhava ao redor, mas para ele, aquele espetáculo de ostentação já não tinha poder. Ao atravessar a rua, seus olhos encontraram os trabalhadores que ainda finalizavam a jornada diária. Suas mãos estavam calejadas, os rostos marcados pelo suor, as roupas cobertas de pó e barro. João parou por um instante, respirou fundo e se aproximou de um dos homens, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Bom trabalho, meu amigo. Continuem construindo. Vocês importam mais do que imaginam. O trabalhador levantou os olhos, surpreso, hesitando por um instante. Depois, seu semblante se iluminou. Outros trabalhadores o observaram, sussurrando entre si, reconhecendo no gesto algo raro. Respeito genuíno, sem títulos, sem riqueza, apenas humanidade. Enquanto se afastava, João pensava consigo. O mundo sempre valoriza brilho falso, aplausos vazios, risadas de quem acredita que pode determinar o valor do outro. Mas a verdadeira medida está na dignidade,
na honestidade e no trabalho silencioso que constrói o futuro. Dentro do salão, a atmosfera ainda reverberava com o impacto da noite. Conversas baixas surgiam em cada canto. Alguns investidores se entreolhavam, incrédulos. Não posso acreditar. O homem que nos fizeram zombar é o verdadeiro dono. Fomos tolos, e isso fica claro agora. João continuava seu caminho pelas ruas silenciosas da cidade, refletindo sobre cada momento da noite. A lembrança de Beatriz Monteiro e sua arrogância ainda surgia, mas sem rancor. Apenas compreensão. Aqueles que confiam demais no poder, no luxo, na aparência, sempre acabam surpreendidos. Ele pensou também em Rafael, o jovem garçom, cuja gentileza e coragem haviam se destacado no meio da humilhação. Ele é o futuro, murmurou João, quase em voz baixa, enquanto observava o jovem desaparecer entre as sombras da rua. E eu farei questão de ajudá-lo a crescer, assim como alguém ajudou a mim um dia. Em sua mente, ele repetia a lição que carregava desde os primeiros dias de trabalho. Respeito é a base de tudo. Sem ele, qualquer construção, por maior que seja, é frágil. Quem não aprende a valorizar o outro, cedo ou tarde, verá seu mundo ruir. Enquanto a noite avançava, o nome de João ainda era sussurrado entre os convidados. Alguns lembravam-se da expressão de Beatriz, a incredulidade estampada em seu rosto ao perceber que havia subestimado um homem humilde. Outros percebiam que a verdadeira grandeza não precisa de anúncios, nem de plateias, nem de luxos ostentosos. Ela se manifesta na ação, no caráter, na maneira como se trata o próximo. Rafael, ainda discretamente ao lado do salão, sentia o coração acelerado. Ele entendia que a noite não era apenas sobre humilhação ou triunfo, mas sobre uma lição que marcaria cada um que a presenciou. João, finalmente, alcançou a ponte que levava à sua casa. Parou por um instante, contemplando a cidade adormecida. Ele respirou fundo, sentindo uma satisfação silenciosa. Nada precisava ser dito. A noite havia falado por ele. A verdadeira grandeza não precisa se exibir, pensou, enquanto um sorriso tranquilo se formava em seu rosto. Respeito pertence a todos, não apenas aos poderosos, e a arrogância, cedo ou tarde, sempre cai diante da dignidade. O silêncio da noite envolveu-o como um manto, e mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém aplaudisse, João sabia que havia cumprido seu papel. O salão esvaziado, a cidade silenciosa, e o homem que outrora fora invisível, permanecia visível para quem realmente importava. Sua lição estava completa. Os arrogantes aprenderiam, os humildes seriam inspirados, e João permaneceria o mesmo, simples, digno e inabalável. E assim, enquanto a noite avançava e as primeiras luzes do amanhecer começavam a tocar o horizonte, a história de João Azevedo consolidava-se como um exemplo eterno. A verdadeira grandeza não precisa se vangloriar. O respeito pertence a todos, independentemente da posição ou aparência. A arrogância sempre desmorona diante da dignidade e do caráter. O salão estava em plena euforia, ainda vibrando com risadas e comentários sobre o que haviam acabado de testemunhar. João Azevedo permanecia imóvel, os olhos fixos no centro da sala, como se pudesse enxergar cada fio de mentira que Beatriz Monteiro havia tecido para ridicularizá-lo. Mas naquele instante, a atmosfera mudou. Uma presença distinta atravessou o corredor de mármore, chamando a atenção de todos. Carlos Menezes, o CEO, homem respeitado e temido no mercado, caminhava com passos firmes, mas com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Quando seus olhos encontraram João, uma surpresa sincera brilhou por um instante. "João Azevedo, que honra tê-lo aqui esta noite!" exclamou com voz alta o suficiente para que todos ouvissem. O murmúrio se espalhou imediatamente. Olhares se cruzaram. Sussurros percorriam cada canto do salão. Alguns convidados se entreolharam confusos. Outros mantiveram a expressão de curiosidade, sem conseguir disfarçar o espanto.
Até os músicos pararam por um segundo, como se o ar tivesse se tornado mais denso, carregado de expectativa. Beatriz Monteiro engasgou levemente com a própria respiração, e a taça de champanhe quase escapou de suas mãos. Seus olhos se arregalaram. Ela permaneceu estática, imóvel, incapaz de compreender a súbita mudança que começava a tomar o salão. Carlos Menezes ergueu a mão, chamando a atenção de todos de maneira majestosa. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar o verdadeiro responsável pelo que vocês veem aqui esta noite. Não apenas um convidado, mas o fundador e acionista majoritário de nossa empresa. Sem ele, nada disso existiria. O silêncio caiu como um manto pesado. Risos cessaram abruptamente, e olhares que antes julgavam e humilhavam João, agora buscavam respostas. Alguns sussurravam: fundador? Como assim? Isso não pode estar certo. Aquele homem simples? Beatriz cambaleou ligeiramente. O riso cruel desaparecera de seu rosto, substituído por incredulidade e pânico. Ela segurou a taça com força, e seus dedos tremiam levemente. O glamour que antes a cercava parecia agora apenas uma máscara frágil diante da revelação. João, por sua vez, manteve a serenidade absoluta. Nenhum traço de arrogância, nenhum sorriso de vingança. Apenas a calma de quem conheceu o valor do silêncio e da paciência. Dentro de si, lembrava das inúmeras noites estudando a luz fraca, das piadas dos colegas de obra, das mãos calejadas e do suor derramado para cada conquista. Aquele momento, pensava, não precisava de gestos grandiosos. A verdade falaria sozinha. Enquanto os convidados tentavam processar a notícia, Rafael, o jovem garçom que antes demonstrara respeito silencioso, observava a cena de canto. Seu olhar brilhava de admiração e espanto. Ele se aproximou discretamente de João e, com a voz baixa, quase um sussurro de confidência: Senhor, eles verão. Eles finalmente verão quem você realmente é. João pousou uma mão no ombro do rapaz por um instante, gesto silencioso de reconhecimento e gratidão. Rafael recuou, emocionado, como se carregasse consigo a certeza de que havia testemunhado um momento histórico. Do lado de Beatriz, o pânico começou a tomar corpo. Ela tentou recuperar o controle. Isso não faz sentido, disse tentando manter a compostura, mas a voz soava trêmula. Ele não pode ser o fundador. Carlos Menezes sorriu levemente, sem pressa, desfrutando do momento de justiça. Sim, Beatriz, ele é exatamente quem dizemos. João Azevedo, o homem que transformou cada tijolo em sonho, cada projeto em realidade. E, por trás dessa simplicidade, está a força que sustenta esta empresa e cada um de nós. O murmúrio cresceu. Convidados se aproximavam discretamente, cochichando entre si, alguns tirando discretamente fotos com o celular. O choque era geral. Pessoas que antes zombavam, agora desviavam o olhar, constrangidas por terem julgado tão mal. Outros, de boca aberta, apenas tentavam absorver a magnitude do que acabara de ser revelado. João ergueu os olhos calmamente, observando o salão. A lição que aprendera em anos de luta não era apenas sobre dinheiro ou prestígio, mas sobre caráter e dignidade. Ele sentiu naquele instante que toda a humilhação que sofreu não havia sido em vão. Cada risada, cada gesto de desprezo, cada comentário cruel agora servia como contraste para a grandeza silenciosa que ele havia construído. Enquanto Beatriz tentava recuperar sua máscara de superioridade, Carlos prosseguiu. Hoje, todos vocês podem aplaudir, mas não a mim. Aplaudam quem trabalhou, quem suou, quem manteve a visão quando ninguém acreditava. Aplaudam João Azevedo. Um silêncio reverente tomou o salão por alguns segundos. Alguns convidados começaram a bater palmas, primeiro timidamente, depois em um crescendo que dominou o ambiente. João não se moveu, não sorriu exageradamente, apenas manteve a postura firme. Mas, ao ouvir os aplausos, sentiu uma satisfação silenciosa, profunda. Rafael, discretamente,
Ergueu a bandeja com as mãos ainda trêmulas. Ele observava cada movimento, percebendo que aquele simples homem, que antes parecia apenas um convidado deslocado, era agora o epicentro do respeito e da admiração. Beatriz recuou alguns passos, incapaz de sustentar o olhar. Ela percebeu finalmente que todo o seu desprezo, toda a sua arrogância, havia colidido contra uma parede intransponível. A verdade. A humilhação que antes tentara infligir a João, agora se voltava contra ela. João ergueu levemente o copo que segurava, como quem brindasse em silêncio, não a sua própria vitória, mas a justiça da verdade revelada. Cada gesto era calculado, cada pausa carregada de significado. Ele não precisava se vangloriar. O silêncio, o olhar firme e a constatação nos olhos dos outros eram suficientes. E enquanto o murmúrio da plateia crescia em compreensão e choque, João pensava consigo mesmo. O respeito nunca esteve à venda, nunca se comprou com títulos ou riqueza aparente. Hoje, finalmente, eles aprenderão que dignidade e caráter são alicerces mais fortes do que qualquer taça de champanhe ou vestido de gala. Beatriz Monteiro recuou, quase tropeçando nos próprios saltos altos. Seu rosto pálido e os olhos arregalados denunciavam uma mistura de incredulidade, medo e raiva. A arrogância que antes a guiava havia se dissolvido diante da verdade inegável. Aquele homem simples que ela havia zombado publicamente era, na realidade, a força por trás de toda a fortuna que ela acreditava possuir controle. Isso não é possível, sussurrou mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. O tilintar da taça de champanhe em suas mãos parecia soar como um alarme silencioso no salão. Ela procurava nos olhares da plateia algum apoio, mas encontrou apenas surpresa e curiosidade. Alguns convidados ainda trocavam cochichos, outros, constrangidos, desviavam o olhar, incapazes de esconder o embaraço por terem julgado tão mal. Carlos Menezes, percebendo o efeito que causava, levantou novamente a mão, pedindo atenção. Senhoras e senhores, não há necessidade de aplausos para mim. Vocês devem aplaudir a visão, a dedicação e o trabalho de João Azevedo. Cada projeto, cada edifício, cada conquista que vêem ao redor desta sala passou pelas mãos dele. O murmúrio do público tornou-se mais intenso. Alguns olhares começaram a brilhar de admiração. Outros permaneciam fixos, atônitos. A incredulidade pairava no ar, mas havia também uma mudança visível. O respeito substituía lentamente o julgamento e a zombaria. Beatriz, tentando recuperar a compostura, ergueu a cabeça e respirou fundo. Mas... ele não pode... Ele... Tentou falar, mas a frase morreu no ar, engolida pela realidade que a cercava. João respirou fundo e sua voz saiu calma, firme, porém cheia de autoridade natural. O respeito nunca esteve à venda. Ele é conquistado pelo caráter, pela dedicação e pela integridade. Aqueles que julgam apenas pelas aparências, cedo ou tarde, percebem que o valor verdadeiro não se mede pela roupa que veste ou pelo título que carrega. A plateia ficou em silêncio. Palavras simples, mas poderosas. Alguns convidados trocaram olhares rápidos, reconhecendo a profundidade do que acabara de ser dito. Um murmúrio começou, baixo, crescente, como se a compreensão se espalhasse pelo salão. Beatriz não sabia para onde olhar. Cada rosto no salão parecia ter mudado de atitude. Os risos que antes a sustentavam agora haviam desaparecido. Pessoas que zombavam antes, agora a observavam com uma mistura de curiosidade e julgamento. Ela percebeu que, enquanto tentava destruir alguém, acabara expondo sua própria vulnerabilidade e arrogância. João, mantendo a serenidade, caminhou lentamente pelo salão, sem pressa, sem necessidade de gestos dramáticos. Cada passo transmitia confiança e dignidade. A plateia observava hipnotizada, incapaz de desviar o olhar. Não era mais apenas a revelação de sua identidade, era o poder silencioso da verdade, que não precisava de gritos nem de provocação.
Carlos Menezes, sorrindo, continuou: hoje cada um de vocês testemunhou algo importante. O valor verdadeiro não está em títulos ou riqueza aparente, mas na dedicação, no caráter e na coragem de enfrentar desafios invisíveis aos olhos da maioria. João Azevedo representa tudo isso. João finalmente parou em frente a ela. Seus olhos, calmos e firmes, encontraram os dela por um instante longo, carregado de significado. Não havia ódio, apenas serenidade e justiça. Ele não precisava humilhá-la. A verdade havia feito isso por ele. Nunca subestime alguém pelo que veste ou aparenta ser, disse ele com voz suave, mas cortante. O valor de um homem se mede pelo que constrói, pelo que mantém em silêncio e pelo que persevera quando ninguém observa. O impacto de suas palavras fez o salão inteiro silenciar novamente. Até os mais incrédulos sentiram o peso da verdade. Alguns convidados se entreolharam, entendendo que haviam julgado precipitadamente, enquanto outros apenas mantinham o olhar fixo, absorvendo cada palavra. Beatriz, agora em completo desespero, tentou se apoiar na vaidade e no status que ainda lhe restava. Isso é sorte, exclamou sem convicção. João sorriu levemente, quase imperceptivelmente. Não, Beatriz, não é sorte. É trabalho, paciência e dignidade. É a diferença entre construir algo verdadeiro ou apenas ostentar aparência. Um silêncio reverente caiu sobre o salão. Cada palavra, cada gesto, cada olhar transmitia algo que ninguém poderia ignorar. A humilhação havia sido transformada em lição de vida, e aqueles que antes riam agora aprendiam, sem perceber, sobre respeito, caráter e poder silencioso. Rafael, emocionado, observava de canto, sabendo que jamais esqueceria aquela noite. Ele testemunhara não apenas a revelação de João, mas a transformação de todo o ambiente, a inversão da arrogância e a prova de que dignidade e verdade sempre prevalecem. João fez um último gesto simbólico. Ergueu o copo com água que segurava discretamente, brindando silenciosamente a paciência e a justiça da verdade. Cada convidado que entendia o significado levantava levemente o copo, em reconhecimento silencioso, uma homenagem à força de alguém que sempre foi subestimado. Beatriz, derrotada, recuou para a extremidade do salão. O glamour, o poder aparente e a confiança que antes a cercavam haviam se dissipado. Ela não precisava ser humilhada com palavras. A verdade havia feito isso de forma magistral. O silêncio reinava, interrompido apenas pelos sussurros de admiração e respeito. João permaneceu firme, cada gesto, cada olhar, transmitindo a mensagem que não precisava de explicações. Dignidade e caráter são o alicerce mais sólido que alguém pode ter. E naquele instante, todos entenderam. O homem que outrora parecia simples, deslocado, invisível, era, na realidade, o mais poderoso de todos no salão. Aquele era o verdadeiro turning point, o momento em que arrogância, vaidade e desprezo colidiram contra a verdade e a força silenciosa de João Azevedo. O salão inteiro parecia conter a respiração. João Azevedo avançou lentamente, cada passo firme, mas carregado de uma serenidade que contrastava com o burburinho nervoso ao redor. Não havia pompa em sua entrada, nenhum gesto exagerado. Apenas um homem que já havia conhecido o chão duro, que carregara tijolos e sonhos na mesma medida. Eu não vim hoje como dono, disse ele, voz clara, reverberando pelo salão, mesmo sem microfone, mas como um homem que já carregou tijolos. Respeito nunca depende de títulos. As palavras caíram como um sopro de vento sobre a plateia. Murmúrios se espalharam rapidamente. Alguns convidados trocaram olhares confusos. Outros tentaram sorrir, mas o riso não encontrou espaço. Beatriz Monteiro, ainda de pé perto da mesa de champanhe, arregalou os olhos. Seu sorriso de superioridade, que antes brilhava como diamante, tremeu pela primeira vez. Senhor, gaguejou uma convidada segurando o leque como se fosse proteção. Como ele ousa?
João ignorou os cochichos. Seus olhos percorreram a sala, contemplando cada rosto que outrora rira dele, cada gesto de escárnio agora silenciado pelo peso da presença que emanava. Ele sabia que não precisava gritar, que nenhuma arma de arrogância poderia superar anos de trabalho, disciplina e dignidade. Eu já estive invisível, pensou em silêncio. Já fui ridicularizado em cantos escuros, chamado de nada, desprezado por mãos que não conheciam meu esforço. Mas hoje ninguém rirá impunemente. Beatriz deu um passo à frente, tentando recuperar o controle, mas a voz falhou ao falar. Eu não sabia quem você era. João olhou para ela, tranquilo, quase paternal, e respondeu: esse é exatamente o ponto. Respeito nunca depende de conhecer o título de alguém. O silêncio aumentou. Alguns convidados se encostaram na parede, inseguros, percebendo a mudança de energia. Vocês viram? Murmurou um dos investidores, tentando disfarçar a surpresa. Ele fala com calma, mas cada palavra carrega autoridade. João respirou fundo, lembrando de Rafael, o garçom que havia oferecido dignidade quando ninguém mais se importava. E agora, diante de todos, não buscava vingança, buscava justiça. Esta empresa não tem espaço para arrogância, disse João, sua voz firme, olhando diretamente para Beatriz. Seu comportamento é incompatível com qualquer futuro aqui. O salão explodiu em murmúrios e olhares de choque. Beatriz sentiu as pernas tremerem e a taça de champanhe quase caiu de suas mãos. Alguns convidados se entreolharam, percebendo que o brilho de sua crueldade havia desaparecido, substituído por um vazio de vergonha. João então virou-se para Rafael. O jovem garçom permanecia discretamente ao lado, ainda segurando a bandeja, mãos trêmulas, olhos arregalados. Enquanto muitos zombaram, continuou João, a voz baixa, mas firme. Apenas um ofereceu dignidade. Rafael, a partir de hoje, você será meu assistente na gestão. Apoiarei pessoalmente seus estudos. Esta empresa precisa de homens como você. O coração de Rafael disparou. Um sorriso se abriu em seu rosto, tímido, mas radiante. Lágrimas surgiram discretamente nos cantos dos olhos. Alguns convidados perceberam a cena e sussurraram uns para os outros. Incrível! Ele está recompensando quem foi justo. E ela? Vai cair em desgraça. A plateia começou a entender. O equilíbrio da noite mudara. O poder, que antes parecia concentrado apenas em Beatriz e nos investidores que a apoiavam, agora residia silenciosamente em João. Ele não precisava gritar, não precisava ostentar. A dignidade que carregava, moldada por anos de esforço, agora falava mais alto que qualquer etiqueta social ou riqueza aparente. Beatriz tentou reagir. Isso não pode ser verdade. Sua voz tremeu, sem conseguir projetar autoridade. Pode sim, respondeu João, mantendo o olhar firme. Mas não se trata de acreditar. Trata-se de entender. Respeito nunca vem de insultos, mas de caráter. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados, envergonhados, abaixaram os olhos. Outros respiraram fundo, percebendo que a lição daquela noite ia muito além de uma simples ostentação. João deu um passo à frente, simbolizando que aquele momento era mais do que uma correção individual. Era um ensinamento para todos. Cada um de nós, disse olhando para cada rosto, constrói seu próprio caminho. Alguns escolhem o desdém, outros a humildade. Esta empresa e a vida não premiam arrogância. Ela honra dedicação, caráter e coragem. Rafael olhou para ele com admiração silenciosa. Beatriz, ainda pálida, recuou alguns passos, percebendo que a maré havia mudado completamente. O público inteiro, mesmo aqueles que antes riam, agora se sentia parte de um momento histórico. A justiça sendo feita diante de seus próprios olhos. João respirou fundo e continuou, sua voz cheia de calma e peso. Alguns de vocês me viram apenas como um pedreiro. Outros, talvez, como um intruso neste salão. Mas a verdade é que sou a força invisível
que sustenta cada parede, cada pilar e cada centímetro deste lugar. O salão silenciou, o impacto de suas palavras ecoando nas paredes de mármore. Beatriz engoliu em seco, sentindo-se pequena diante da grandeza silenciosa de um homem que nunca precisou de holofotes para ser poderoso. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, a voz trêmula, mas sem conseguir encontrar a força para dominar a cena. João manteve o olhar firme, mas não havia qualquer traço de vingança em seu semblante. Apenas serenidade. Ele sabia que o castigo mais poderoso não era gritar ou humilhar. Era revelar a verdade com calma, para que cada espectador enxergasse a injustiça que antes havia aplaudido. Beatriz, disse ele com a mesma calma que carregava desde sua entrada, esta empresa não precisa de quem humilha para se sentir grande. Ela precisa de integridade, esforço e caráter. Você, infelizmente, não demonstrou nenhuma dessas qualidades. Então você me... Beatriz começou, mas as palavras falharam. Cada gesto de desespero parecia ridículo diante da tranquilidade de João. Sim, interrompeu ele com uma voz firme, porém serena. Você está despedida. Esta empresa não tem espaço para arrogância. E lembre-se, respeito nunca se conquista com humilhação alheia. O choque percorreu o salão. Alguns investidores abriram a boca, incapazes de acreditar no desenlace. Alguns que antes haviam rido, agora desviaram o olhar, constrangidos, lembrando das próprias gargalhadas que incentivaram o escárnio. Beatriz agarrou a taça de champanhe com força, sentindo o peso de cada segundo que a separava de sua posição ilusória de poder. João então voltou-se para Rafael, que permanecia discretamente ao lado, mãos ainda trêmulas, mas olhos brilhando de admiração. Rafael, disse João com um gesto suave que convidava o jovem a aproximar-se. Você foi a única pessoa nesta sala que me ofereceu dignidade quando ninguém mais se importava. A partir de hoje, será meu assistente na gestão da empresa. Apoiarei pessoalmente seus estudos, porque esta empresa precisa de homens e mulheres que valorizam caráter acima de títulos. O jovem engoliu em seco, lágrimas surgindo silenciosas nos cantos dos olhos. Ele mal podia acreditar no que ouvia. Alguns convidados observavam, surpresos, enquanto o efeito da justiça silenciosa de João se espalhava pelo salão. Ele está promovendo o garçom? Murmurou uma mulher com colar de pérolas, incapaz de esconder a incredulidade. O murmúrio cresceu, transformando-se em sussurros generalizados. Cada palavra de João parecia cravar-se nos corações e mentes de quem antes zombara dele. Cada um de vocês, disse ele elevando a voz, constrói sua própria história. Alguns escolhem a arrogância, outros a humildade. Mas a vida sempre revela quem é digno e quem não é. Hoje, vocês viram quem realmente merece respeito. O salão mergulhou em silêncio. Beatriz, visivelmente abatida, apertava o vestido vermelho com força, sentindo-se minúscula diante da magnitude silenciosa de João. Como ousa! Exclamou ela, finalmente, com voz cheia de desespero. Eu gerencio essa empresa, conheço cada detalhe. Conhecer detalhes não faz ninguém grande, respondeu João com serenidade. O verdadeiro valor está no caráter, na coragem de fazer o que é certo, na generosidade para com aqueles que merecem. Você, Beatriz, perdeu a oportunidade de mostrar qualquer uma dessas qualidades. Vocês ouviram? Murmurou alguém. Ele está punindo arrogância e recompensando bondade. Alguns sussurraram. É a lição que todos precisávamos. João caminhou lentamente até o centro do salão. Cada passo parecia marcar o chão com justiça. Ele parou, olhou para a plateia inteira e disse: Nunca subestimem aqueles que carregam tijolos, que constroem em silêncio, que respeitam os outros, pois são eles que sustentam o mundo que vocês tanto valorizam. O poder não reside em olhares altivos, mas na integridade e no trabalho silencioso que transforma a realidade. A plateia estava em silêncio absoluto. Rafael, ainda trêmulo, aproximou-se de João,
quase sem acreditar. Senhor, disse ele com voz embargada, eu não sei como agradecer. João sorriu levemente, um sorriso sereno, cheio de calor humano. Não há necessidade, Rafael. O que você fez por mim foi a verdadeira coragem. A dignidade que demonstrou é muito mais valiosa que qualquer título ou riqueza. Agora, juntos, vamos construir algo maior, algo que respeite aqueles que merecem. O salão, mesmo agora ainda absorvendo o impacto da revelação, começou a se abrir em aplausos tímidos. Aos poucos, o respeito emergiu, não pelo poder, mas pela justiça que se concretizava diante de todos. Beatriz Monteiro, completamente derrotada, sentiu as mãos formigarem. Cada olhar sobre ela era um espelho da própria arrogância. Ela havia se alimentado da humilhação alheia, mas agora nada restava além de vergonha. João fez um último gesto de reconhecimento a Rafael, um toque suave no ombro do jovem, e olhou novamente para a plateia. Sua voz, firme e clara, encerrou a lição. Que esta noite seja lembrada não pelo brilho das roupas, nem pelo preço das taças, mas pelo respeito que todos devemos ter uns pelos outros. Arrogância será sempre punida. Humildade, coragem e caráter serão sempre recompensados. O silêncio deu lugar a aplausos, desta vez sinceros, e muitos convidados se viram emocionados. Alguns enxugaram discretamente os olhos, compreendendo que a lição ia muito além de uma disputa empresarial. Era sobre a vida, sobre justiça, sobre valores que o mundo moderno tende a esquecer. Beatriz Monteiro recuou, derrotada, enquanto João e Rafael se retiravam juntos, cada passo carregado de dignidade. O salão inteiro parecia absorver o peso da verdade. E, finalmente, enquanto os ecos de aplausos e sussurros se dissipavam, uma certeza pairava no ar. A verdadeira grandeza não se mede pelo luxo, mas pela coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém observa. O salão começava a esvaziar, risadas e murmúrios ainda ecoando entre os lustres. João Azevedo caminhava em silêncio, sem olhar para trás, sem se vangloriar. A noite ainda brilhava ao redor, mas para ele, aquele espetáculo de ostentação já não tinha poder. Ao atravessar a rua, seus olhos encontraram os trabalhadores que ainda finalizavam a jornada diária. Suas mãos estavam calejadas, os rostos marcados pelo suor, as roupas cobertas de pó e barro. João parou por um instante, respirou fundo e se aproximou de um dos homens, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Bom trabalho, meu amigo. Continuem construindo. Vocês importam mais do que imaginam. O trabalhador levantou os olhos, surpreso, hesitando por um instante. Depois, seu semblante se iluminou. Outros trabalhadores o observaram, sussurrando entre si, reconhecendo no gesto algo raro. Respeito genuíno, sem títulos, sem riqueza, apenas humanidade. Enquanto se afastava, João pensava consigo. O mundo sempre valoriza brilho falso, aplausos vazios, risadas de quem acredita que pode determinar o valor do outro. Mas a verdadeira medida está na dignidade, na honestidade e no trabalho silencioso que constrói o futuro. Dentro do salão, a atmosfera ainda reverberava com o impacto da noite. Conversas baixas surgiam em cada canto. Alguns investidores se entreolhavam, incrédulos. Não posso acreditar. O homem que nos fizeram zombar é o verdadeiro dono. Fomos tolos, e isso fica claro agora. João continuava seu caminho pelas ruas silenciosas da cidade, refletindo sobre cada momento da noite. A lembrança de Beatriz Monteiro e sua arrogância ainda surgia, mas sem rancor. Apenas compreensão. Aqueles que confiam demais no poder, no luxo, na aparência, sempre acabam surpreendidos. Ele pensou também em Rafael, o jovem garçom, cuja gentileza e coragem haviam se destacado no meio da humilhação. Ele é o futuro, murmurou João, quase em voz baixa, enquanto observava o jovem desaparecer entre as sombras da rua. E eu farei questão de ajudá-lo a crescer, assim como alguém ajudou a mim um dia.
Em sua mente, ele repetia a lição que carregava desde os primeiros dias de trabalho. Respeito é a base de tudo. Sem ele, qualquer construção, por maior que seja, é frágil. Quem não aprende a valorizar o outro, cedo ou tarde, verá seu mundo ruir. Enquanto a noite avançava, o nome de João ainda era sussurrado entre os convidados. Alguns lembravam-se da expressão de Beatriz, a incredulidade estampada em seu rosto ao perceber que havia subestimado um homem humilde. Outros percebiam que a verdadeira grandeza não precisa de anúncios, nem de plateias, nem de luxos ostentosos. Ela se manifesta na ação, no caráter, na maneira como se trata o próximo. Rafael, ainda discretamente ao lado do salão, sentia o coração acelerado. Ele entendia que a noite não era apenas sobre humilhação ou triunfo, mas sobre uma lição que marcaria cada um que a presenciou. João, finalmente, alcançou a ponte que levava à sua casa. Parou por um instante, contemplando a cidade adormecida. Ele respirou fundo, sentindo uma satisfação silenciosa. Nada precisava ser dito. A noite havia falado por ele. A verdadeira grandeza não precisa se exibir, pensou, enquanto um sorriso tranquilo se formava em seu rosto. Respeito pertence a todos, não apenas aos poderosos, e a arrogância, cedo ou tarde, sempre cai diante da dignidade. O silêncio da noite envolveu-o como um manto, e mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém aplaudisse, João sabia que havia cumprido seu papel. O salão esvaziado, a cidade silenciosa, e o homem que outrora fora invisível, permanecia visível para quem realmente importava. Sua lição estava completa. Os arrogantes aprenderiam, os humildes seriam inspirados, e João permaneceria o mesmo, simples, digno e inabalável. E assim, enquanto a noite avançava e as primeiras luzes do amanhecer começavam a tocar o horizonte, a história de João Azevedo consolidava-se como um exemplo eterno. A verdadeira grandeza não precisa se vangloriar. O respeito pertence a todos, independentemente da posição ou aparência. A arrogância sempre desmorona diante da dignidade e do caráter.